Existe, no coração de Jerusalém, um lugar que desafia qualquer categoria simples. Não é apenas uma igreja, não é apenas um museu, não é apenas um campo de batalha teológico. É tudo isso ao mesmo tempo, e muito mais. É um labirinto de pedra, de fé e de silêncio, que guarda em seus porões escuros segredos que nenhuma denominação cristã está disposta a revelar completamente. A Igreja do Santo Sepulcro está erguida sobre o local que a tradição cristã identifica como o Calvário, o monte onde Jesus foi crucificado, e o túmulo onde seu corpo teria sido depositado antes da ressurreição. Para centenas de milhões de cristãos ao redor do mundo, não existe chão mais sagrado sobre a terra. E, no entanto, há algo perturbador nesse lugar, que vai muito além da dor e da glória que suas paredes foram construídas para celebrar. Porque sob o pavimento da igreja, sob os mármores polidos pelos pés de incontáveis peregrinos, sob as velas que nunca se apagam, sob os ícones dourados e os incensos que sobem em espirais desde o século IV, existe outro mundo inteiro, um mundo que permanece quase completamente desconhecido. Para entender por que esse labirinto subterrâneo é tão enigmático, é preciso primeiro compreender o que aconteceu neste pedaço de terra ao longo de 2 milênios de história. O local foi destruído, reconstruído, incendiado, saqueado, transformado em templo pagão, convertido de volta em basílica cristã, conquistado por cruzados medievais e dividido entre facções rivais que até hoje raramente conseguem concordar sobre a posição de uma escada de madeira. Sim, uma escada. Mas voltaremos a ela. A história do edifício começa oficialmente no século IV da Era Comum, quando o imperador romano Constantino abraçou o cristianismo como religião oficial do império. Sua mãe, a imperatriz Helena, viajou à Terra Santa em uma missão sagrada: identificar e consagrar os locais da Paixão de Cristo. Em 326 d.C., segundo os relatos históricos, ela encontrou neste exato ponto o que acreditou ser o túmulo de Jesus. Constantino ordenou a construção de uma grande basílica sobre o local. Ela foi concluída em 335 d.C. e atraiu peregrinos de todo o mundo romano. Mas o que há de fascinante e de perturbador é o que havia aqui antes dessa basílica. Antes que qualquer pedra cristã fosse assentada, o imperador Adriano havia construído no século II d.C. um templo dedicado a Afrodite, ou talvez a Júpiter, dependendo das fontes, exatamente sobre este local. E antes do templo de Adriano, havia uma pedreira em atividade desde pelo menos o século I a.C. Uma pedreira que cortou e retirou blocos massivos de calcário da rocha viva, deixando para trás uma topografia irregular de câmaras, corredores e rebaixamentos naturais. É esse substrato geológico e histórico, esse palimpsesto de civilizações sobrepostas, que constitui o primeiro nível do labirinto que existe sobre nossos pés. Os arqueólogos que tiveram a rara oportunidade de escavar dentro ou nas adjacências da Igreja do Santo Sepulcro encontraram evidências desse uso como pedreira já no período Asmoneu, o período dos reinos judeus independentes, anterior à dominação romana. A rocha aqui é calcário de boa qualidade, do tipo conhecido em hebraico como meleque, adequado para a construção monumental. Os blocos cortados desta pedreira provavelmente foram usados na construção do Templo de Herodes, aquele templo cujas ruínas ainda assombram a consciência histórica do Oriente Médio. Há algo vertiginoso nessa ideia, que a rocha retirada deste lugar pode ter ido compor as paredes do Templo de Jerusalém, e que as câmaras e irregularidades deixadas pelo processo de extração se tornaram, séculos depois, o ambiente físico que circunda o local mais sagrado do cristianismo. Mas isso levanta uma pergunta ainda mais intrigante. Quando os romanos vieram, primeiro com Tito em 70, 11º, destruindo o templo e dispersando a população judaica. Depois, com Adriano em 135 d.C., reconstruindo Jerusalém como uma cidade romana chamada Aélia Capitolina.
O que aconteceu com esses espaços subterrâneos? O que os romanos encontraram quando decidiram construir seu templo pagão exatamente aqui? Alguns estudiosos argumentam que não foi por acidente que Adriano escolheu este local para seu templo. Pode ter sido uma política deliberada de apagamento, uma tentativa de sobrescrever a memória cristã nascente com o poder visual da arquitetura imperial romana. Se for verdade, o tiro saiu pela culatra de maneira espetacular. Quando Helena chegou 200 anos depois, o próprio templo de Adriano funcionou como um marcador de localização. Onde os romanos tinham construído para apagar, os cristãos encontraram para venerar. Mas há um detalhe que poucos historiadores mencionam. Antes de ser uma pedreira, antes de ser o Calvário, antes de ser qualquer coisa que nossa memória histórica possa alcançar, este local estava a uma distância considerável dos muros da Jerusalém do século I. E isso é crucial, porque as execuções romanas, as crucificações, ocorriam fora dos muros da cidade. O fato de que este ponto estava no tempo de Jesus, além das muralhas de Herodes Agripa, é considerado por muitos arqueólogos como uma das evidências mais sólidas de que a tradição histórica pode estar geograficamente correta. A cidade velha de Jerusalém que conhecemos hoje, com seus muros otomanos do século XVI, é muito menor do que a Jerusalém do período romano. E os estudos de topografia histórica indicam que sim, no início do século I depois de Cristo, este local estava fora das muralhas. Era um lugar de morte. Um lugar de calcário cortado, de câmaras abertas na rocha, de silêncio pesado. Exatamente o tipo de lugar onde, segundo os evangelhos, José de Arimateia tinha um túmulo particular, cavado na rocha viva, nunca antes usado. E é aqui que a história toma um rumo inesperado. Porque quando falamos da Igreja do Santo Sepulcro como ela existe hoje, uma construção complexa, confusa, magnificamente caótica, estamos falando de um edifício que foi, literalmente, construído e reconstruído sobre si mesmo ao longo de 17 séculos. A Basílica de Constantino foi parcialmente destruída pelo conquistador persa Cosral II em 614 d.C. Restaurada, foi novamente demolida, desta vez de forma muito mais drástica, pelo califa fatímida Al-Hakim bi-Amr Allah, em 1009 d.C., numa destruição que chocou o mundo cristão medieval e que, segundo alguns historiadores, contribuiu para o clima que eventualmente levaria à Primeira Cruzada. Os cruzados que chegaram a Jerusalém em 1099 encontraram o edifício parcialmente reconstruído pelos bizantinos, mas em estado deplorável. E foi sob o domínio cruzado que a estrutura adquiriu boa parte da forma que ainda reconhecemos hoje, uma grande basílica românica, concluída em 1149, que integrou sob um único teto os vários locais sagrados, que anteriormente eram edifícios separados: o Calvário, o Sepulcro, a Pedra da Unção, a Cisterna de Santa Helena. E sob tudo isso, sob os pavimentos cruzados, sob as fundações romanas, sob os corredores cavados na rocha do período pré-cristão, estão as câmaras que ninguém fotografou completamente, as cisternas que ninguém mapeou em sua totalidade, os túneis que atravessam o subsolo e conectam espaços controlados por denominações que mal se falam. Mas para entender por que esse labirinto permanece tão inacessível, é preciso compreender a natureza singular do acordo político e religioso que governa este lugar. E esse acordo tem um nome que soa burocrático demais para a magnitude do que representa: o status quo. Em 1853, sob o domínio do Império Otomano, o sultão Abdülmecid I emitiu um firman, um decreto imperial, que codificava formalmente os direitos e responsabilidades de cada comunidade cristã dentro da Igreja do Santo Sepulcro. O firman do status quo não criou uma nova realidade. Ele congelou uma realidade existente, transformando o estado de coisas daquele momento histórico específico em lei permanente. 6 denominações cristãs compartilham o edifício: a Igreja Ortodoxa Grega, a Igreja Católica Romana, representada pelos franciscanos, a Igreja Apostólica Armênia, a Igreja Copta Ortodoxa,
a Igreja Siríaca Ortodoxa e a Igreja Etíope Ortodoxa. Cada uma dessas comunidades possui direitos específicos sobre determinadas partes do edifício, direito de manter altares, de realizar cerimônias em certos horários, de limpar determinadas seções do piso, de acender velas em determinadas capelas. E cada metro quadrado desse espaço é disputado com uma intensidade que faz negociações diplomáticas internacionais parecerem conversas amistosas. A manutenção do edifício tornou-se um campo minado, cultural e religioso. Há décadas que reformas urgentemente necessárias não podiam ser executadas porque as denominações não conseguiam chegar a um acordo sobre quem teria autoridade sobre qual seção do telhado. Há momentos em que monges de diferentes tradições chegam às vias de fato, literalmente com os punhos, em disputa sobre quem tem o direito de abrir ou fechar uma determinada porta. E há uma escada, a chamada escada imóvel, em inglês, immovable ladder. É uma escada de madeira que aparece em fotografias e gravuras da fachada da Igreja do Santo Sepulcro, desde pelo menos 1728. Algumas representações sugerem sua presença ainda antes dessa data. Ela está apoiada contra a parede, logo abaixo de uma janela do segundo andar, e ninguém a move. Não porque seja pesada demais, não porque seja um objeto arqueológico particularmente valioso, mas porque nenhuma das denominações cristãs conseguiu concordar sobre quem tem jurisdição sobre aquele metro quadrado específico de pedra onde ela está apoiada. Uma escada de madeira permanece no mesmo lugar há pelo menos 3 séculos, porque 6 igrejas cristãs não conseguem resolver uma disputa de propriedade. Se isso já é revelador sobre a natureza das relações entre as denominações, imagine o que esse impasse significa para os porões da igreja. O que os arqueólogos encontraram em seguida mudou completamente a interpretação do local. Nas décadas de 1960 e 1970, aproveitando reformas estruturais que exigiam algum grau de cooperação entre as denominações, arqueólogos israelenses e internacionais tiveram acesso a certas áreas da igreja. O que encontraram confirmou e expandiu dramaticamente o que já se suspeitava sobre a complexidade do substrato histórico. A pedreira do século I foi documentada em várias áreas sob o edifício. Cisternas de diferentes períodos foram identificadas, algumas romanas, algumas possivelmente mais antigas. Túmulos escavados na rocha, do tipo característico do período do Segundo Templo, foram encontrados em localizações que confirmam que este local estava, de fato, fora dos muros da cidade no primeiro século da Era Comum. A famosa cisterna de Santa Helena, que leva o nome da mãe de Constantino, é uma câmara subterrânea que pode ser visitada descendo uma escada íngreme desde a pequena igreja de Santa Helena, controlada pelos armênios. É um espaço de dimensões consideráveis, com abóbadas romanas que desaparecem na escuridão e as paredes cobertas de inscrições de peregrinos medievais, nomes, cruzes, barcos estilizados, orações gravadas na pedra por mãos que há muito se tornaram pó. E além da cisterna de Santa Helena, os arqueólogos identificaram túneis adicionais que se estendem para além do que foi oficialmente mapeado. Túneis armênios que correm sob seções do edifício controladas por outras denominações. Câmaras que aparecem em planos arquitetônicos antigos, mas que não foram acessadas por pesquisadores modernos. Mas aqui está o ponto onde o mistério se torna verdadeiramente profundo. Nenhum mapeamento completo e sistemático do subsolo da Igreja do Santo Sepulcro jamais foi executado. Não porque a tecnologia não exista, o georradar, a tomografia sísmica e outras técnicas de sensoriamento remoto permitem, em princípio, identificar estruturas subterrâneas sem escavar uma única parede, mas porque qualquer projeto de pesquisa dessa magnitude exigiria a cooperação de todas as 6 denominações, e obter essa cooperação é politicamente análogo a conseguir que 6 nações rivais assinem simultaneamente um tratado sobre um território que todas reivindicam como exclusivamente seu. Cada denominação controla o acesso às áreas sob seu domínio, e cada denominação tem razões teológicas, históricas, políticas, para ser extremamente cautelosa sobre permitir que pesquisadores externos entrem e documentem o que há lá embaixo. O que exatamente?
pode haver nessas câmaras não mapeadas? Os especialistas oferecem uma série de possibilidades. Podem existir túmulos adicionais do período do Segundo Templo, do tipo escavado na rocha com uma câmara de entrada e um nicho interno chamado coquim. A presença de mais túmulos desse tipo confirmaria definitivamente o caráter funerário desta área no século I e reforçaria a identificação do local como o sítio correto do enterramento de Jesus. Podem existir inscrições, em grego, em aramaico, em latim, de períodos que vão desde o I século até a época cruzada, deixadas por peregrinos, monges ou funcionários que ocuparam esses espaços ao longo dos séculos. Algumas dessas inscrições poderiam lançar nova luz sobre a história do edifício, sobre os rituais que aqui se realizavam, sobre os conflitos e acordos que moldaram o status quo, muito antes de 1853. Podem existir artefatos litúrgicos ou objetos votivos depositados em câmaras que foram seladas, esquecidas quando o acesso foi negado ou quando as denominações foram reorganizadas após as cruzadas. O período entre a conquista muçulmana de Saladino, em 1187, e o colapso final do Reino Cruzado foi um momento de intensa renegociação de direitos e espaços dentro da Igreja, e é plausível que objetos tenham sido ocultados ou perdidos nesse processo. E há uma possibilidade que os pesquisadores raramente mencionam em voz alta, mas que paira sobre qualquer conversa séria sobre este local. Pode haver evidências arqueológicas, epigráficas, estruturais, que corroboram ou que complicam de maneiras inesperadas a narrativa histórica e religiosa que sustenta a identidade do local. E é exatamente essa possibilidade que torna cada denominação ainda mais cuidadosa sobre o acesso, porque a Igreja do Santo Sepulcro não é apenas um edifício histórico. É a pedra angular de uma fé que estrutura a vida de 2 bilhões de seres humanos. Qualquer descoberta que pudesse alterar a compreensão da história do local, que pudesse sugerir que o túmulo identificado por Helena em 326 d.C. era ou não o túmulo correto, que pudesse revelar usos anteriores dos espaços subterrâneos incompatíveis com a narrativa oficial, que pudesse iluminar conflitos internos entre as primeiras comunidades cristãs que ocuparam este lugar. Teria implicações que vão muito além do acadêmico. Isso não é especulação conspiracionista. É o reconhecimento de uma realidade que os próprios arqueólogos e historiadores que trabalham nesta área articulam com cuidado. Os interesses em jogo neste lugar são tão enormes, tão profundamente entrelaçados com identidades religiosas vivas e com rivalidades históricas centenárias, que qualquer pesquisa é necessariamente política, e qualquer descoberta carrega o peso de um mundo de expectativas. O que torna o labirinto sob a Igreja do Santo Sepulcro diferente de outros mistérios arqueológicos não resolvidos, justamente esse ponto. Em Pompeia, os arqueólogos escavam livremente, porque nenhuma facção religiosa moderna reivindica jurisdição sobre os templos de Apolo ou os bordéis romanos. Em Tiro, na Petra, em Éfeso, a pesquisa avança limitada apenas por recursos financeiros e pela extensão do que há para descobrir. Mas aqui, no centro de Jerusalém, o maior obstáculo para o conhecimento não é a falta de recursos, não é a tecnologia insuficiente, não é a extensão do trabalho necessário. É a política, é a fé, é o medo de saber. E é aqui que a história toma seu rumo mais inesperado e mais humano. Porque o que o labirinto sob a Igreja do Santo Sepulcro revela, antes mesmo de revelar qualquer coisa sobre a história de Jesus ou sobre a arqueologia do século I, é algo sobre a natureza das instituições humanas e sobre o que acontece quando a sacralidade e o poder se entrelaçam por tempo suficiente. A escada imóvel é uma metáfora perfeita para o impasse subterrâneo. Uma peça de madeira que não deveria importar para nenhuma questão teológica ou histórica de peso permanece exatamente onde está, porque se tornou um símbolo de jurisdição, de precedência, de identidade institucional. E os porões não mapeados permanecem não mapeados pela mesma razão. Não porque ninguém queira saber o que há lá, mas porque saber exige confiar. E confiar exige abrir mão de controle,
E abrir mão de controle é o que nenhuma das 6 denominações está preparada para fazer. Há algo profundamente irônico nessa situação. A Igreja do Santo Sepulcro foi construída para celebrar a mensagem central da fé cristã, uma mensagem que, independentemente de suas interpretações teológicas, fala sobre superação de fronteiras, sobre reconciliação, sobre a derrubada de muros entre o humano e o divino. E aqui, neste edifício específico, erguido sobre o local onde essa mensagem nasceu, as fronteiras são mantidas com uma ferocidade que poucos espaços seculares conseguem igualar. Os franciscanos não permitem que os ortodoxos gregos limpem determinadas seções do piso. Os armênios não permitem que pesquisadores externos entrem em seus túneis sem supervisão extensiva. Os coptas e os etíopes travam disputas que às vezes chegam a conflitos físicos sobre quem tem o direito de sentar em cadeiras específicas no telhado do edifício, porque o telhado, assim como os porões, é território disputado. E em algum lugar lá embaixo, nas câmaras que nunca foram fotografadas, na escuridão que os georradares podem insinuar, mas não penetrar completamente, estão as pedras que existiam antes de tudo isso, antes das denominações, antes das cruzadas, antes de Constantino, antes de Adriano. Pedras cortadas por trabalhadores anônimos do século I, que não tinham ideia do que seu trabalho estaria um dia guardando. Existe um detalhe arqueológico que poucos visitantes da Igreja do Santo Sepulcro conhecem. Em uma área relativamente acessível, dentro do próprio edifício, há um ponto onde o pavimento de pedra foi cortado e coberto com vidro, permitindo que os visitantes vejam diretamente a rocha viva abaixo. É calcário rugoso, irregular, marcado pelas ferramentas dos pedreiros da antiguidade. É a pedreira do século I, visível a olho nu, a poucos metros do altar que marca o local onde a tradição diz que Jesus foi crucificado. E se você se ajoelhar e olhar para aquela rocha através do vidro, para aquela pedra antiga, silenciosa, indiferente às orações que a envolvem em 17 línguas, pode ter um momento estranho de vertigem histórica. Porque essa pedra esteve aqui antes da cristandade, antes do judaísmo do Segundo Templo na sua forma que conhecemos, antes de qualquer das disputas que definem este espaço hoje. E provavelmente estará aqui depois de tudo isso também. O que há nas câmaras que nunca foram fotografadas? Talvez túmulos, talvez inscrições, talvez simplesmente mais rocha, mais calcário cortado, mais silêncio, mais a arqueologia discreta de um lugar que foi, ao longo de milênios, ao mesmo tempo nada e tudo. Mas aqui está o que é certo. Enquanto o status quo de 1853 permanecer como a lei que governa este espaço, e há poucos sinais de que qualquer mudança significativa seja iminente, o labirinto sob a Igreja do Santo Sepulcro permanecerá o que é. Um mistério não pela ausência de interesse em resolvê-lo, mas pela presença de interesses demais em mantê-lo fechado. A escada de madeira, imóvel há 3 séculos, olha para isso tudo com a indiferença paciente dos objetos que sobreviveram a tudo que os seres humanos jogaram neles. E lá embaixo, nas câmaras escuras, as pedras do século I continuam guardando seus segredos com a serenidade absoluta de quem não precisa de permissão para existir.